Fluminense. Um técnico que trabalha a motivação do grupo e que está cada dia mais entrosado com a equipe. Agora falta pouco para os rubro-negros verem mais uma vez Felipe Luiz comandar o grupo diante do rival Fluminense. E além do clima mais leve, ainda tem boa notícia. Alexandro já treinou com o elenco. O lateral desfalcou o time contra o Bahia após o incômodo muscular na coxa direita, mas aproveitou a data FIFA para se recuperar e já fez exercícios normalmente. Mais um reforço importante para o rubro-negro que fará também uma manobra para contar com os jogadores convocados. Salve, salve, nação rubro-negra. Tem reviravolta impressionante no Flamengo. No caso do Hugo, o Flamengo meteu os dois pés. Foi de voadora, porque o Corinthians quer dar um golpe no Flamengo. É isso mesmo, um golpe no Flamengo. Eu vou trazer aqui para você a matéria, vou colocar a fonte aqui. Não tô de papo, é sério. Bomba sobre Marcos Braz e a demissão de Marcos Braz. A saída, na verdade, de Marcos Braz do Flamengo. Entre outras notícias. Tá? Tem renovação de contrato também. Vou atualizar você a partir de agora. Não sai desse vídeo por nada. Fica aqui comigo, rubro-negro. Segura aqui na minha mão, não solta mais não. Não sai por nada para você ficar totalmente informado. Já mete o dedo no like. Faz o seguinte, rubro-negro. Fala para mim aqui. O que você acha? Você acha que o Flamengo tá certo em enfrentar o avião para buscar os jogadores que jogaram ontem pelas suas respectivas seleções? Aqui do Brasil não, porque jogou em Brasília, pertinho, tranquilo. Mas os outros, Arrascaeta, os demais, De La Cruz, Pulgar, entre outros. Você concorda? Eu concordo. Acho que é mais um reforço. E você? Deixa nos comentários, bora pro vídeo, se liga no que tá acontecendo no Flamengo. Olha o golpe que o Corinthians está querendo dar, hein? Explicar essa situação toda, negócio de fair play, negócio de pagar, não vai pagar o Hugo, é isso. E o Flamengo segue fazendo os ajustes dele, os ajustes necessários, né, para encarar o Fluminense do Cris lá pelo Brasileirão. Montou uma logística para ter os jogadores convocados nessa data FIFA à disposição para esse clássico. Vamos ver. Um técnico que trabalha a motivação do grupo e que está cada dia mais entrosado com a equipe. Agora falta pouco para os rubro-negros verem mais uma vez Felipe Luiz comandar o grupo diante do rival Fluminense. E além do clima mais leve, ainda tem boa notícia. Alexandro já treinou com o elenco. O lateral desfalcou o time contra o Bahia após o incômodo muscular na coxa direita, mas aproveitou a data FIFA para se recuperar e já fez exercícios normalmente. Mais um reforço importante para o rubro-negro que fará também uma manobra para contar com os jogadores convocados. O clube fretou um avião particular para trazer os atletas do Uruguai e do Equador. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Plata retornarão direto da partida para o Brasil e são esperados no CT do Ninho do Urubu para o treinamento da tarde de quarta. Apenas Pulgar, que tem situação diferente, já que o Chile encara a Colômbia em Barranquilha, e o volante chegará ao Brasil somente na quarta à tarde. O Flamengo quer voltar da data FIFA ainda mais forte para encarar os desafios de uma semana decisiva para o rubro-negro. Nenê Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde para vocês. Você de casa, boa tarde. Obrigada por deixar a gente entrar todo dia na casa de vocês, no estabelecimento, na empresa. Participa com a gente agora que o Twitter parou de brigar com o Brasil. No bar também. No bar também, em restaurante. Muitos. Põe aqui na tela, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente. @SBT Rio, você segue a gente lá no Twitter e consegue conversar com o SBT Esportivo. Nenê Casagrande, isso não é atípico, né? O Flamengo promover aí uma logística para conseguir trazer seus jogadores a tempo e com mais conforto pro... Ué. Como assim? Ué, o que eu levei até um susto? Calma aí. O Flamengo vai promover a logística para trazer os jogadores mais rapidamente para jogar? E a data da Copa do Brasil mudou para não ter os jogadores? Meu Deus do céu! Olha só, quer reclamar? Manda áudio! Não! Eu não tô reclamando. No lugar de chorar. Aqui, olha só. 9-0 e reclama. Eu só achei curioso. Aí, quer o número do STJD pra reclamar? Eu achei curioso. O que aconteceu? Porque na Copa do Brasil, o Flamengo pediu alteração de datas, assim como o Atlético Mineiro,
para que os jogadores pudessem ter um tempo de descanso e não cheguem na decisão cansados, né? Isso que aconteceu com o Vasco, por exemplo, nas quartas de final. Não, mas olha só. Peraí, deixa eu terminar. Tá bom, depois eu... Isso que aconteceu com o Vasco nas quartas de final, por exemplo. E que os caras chegaram na madrugada do jogo. Aí o Flamengo vai fretar um voo para utilizar esses jogadores convocados no Campeonato Brasileiro. É que o Flamengo, ô Zé Ruela, tem dinheiro para isso. Tem culpa se o Vasco é uma gestão ruim e não tem recurso financeiro, tá morrendo. Vendeu e continua endividado, continua ferrado. Mania. Gente, ó, já vou trazer, aguenta aí, que eu vou trazer uma denúncia absurda. Calma aí. Continua aqui, porque é interessante o que o Vene Casagrande traz aqui. Parou de chorar? Agora eu posso falar? Entendi. Vamos lá. Entendi. O fato do Flamengo... Em casa dava briga. O fato do Flamengo fretar um jatinho não quer dizer que os jogadores terão condições de jogo. Segundo, o Eric Pulgar, pelo visto, não vai ter condições de jogo. Ou seja, porque ele não vai conseguir chegar a tempo para o treino de amanhã. Mas vai fazer todo esse esforço, né? Claro, Se o Flamengo tem condições para isso, sim. Mas você não ter o Eric Pulgar seria um risco muito grande. Entendi. Porque aí você colocaria quem ele. Entende? Vai lá. Esporte rápido. O Alan, bota o Léo Ortiz. O Alan? De volante. Não é ele? É. Não é ele que é o substituto imediato? Tem o Everton Araújo, que é um bom É. garoto. Acabou de chorar? Não. Não tem choro nenhum aqui. Também. A gente só tá apontando aqui os fatos. Não. Vene Casagrande. Soltou o bolso lá, sempre o Flamengo faz isso. Jatinho particular, não pega Isso, nada. aliás, já tem tempão que o Flamengo faz isso. O Não é Flamengo nem faz sempre novidade, isso. né? E de fato o que eu disse assim, aqui na base da brincadeira com o Lucas Pedrosa, mas é verdade. O fato do Flamengo fretar um avião para conseguir trazer 6 jogadores a tempo, 6 não, na verdade serão os uruguaios e também o Gonzalo Plata, porque os brasileiros já vão estar aqui no Brasil e vão conseguir chegar a tempo. E aí não terá o Eric Pulgar. Então, assim, o Flamengo teria uma perda absurda. Independentemente disso, eu acho que o Flamengo, e assim, falando sério agora, eu acho que o Flamengo não é o culpado, nem o Vasco da Gama e o Corinthians são culpados nessa situação toda. Para mim, a grande culpada é a CBF. Para mim, a mira da culpa tem que estar mirada para a instituição brasileira que não valoriza o próprio futebol brasileiro. E é verdade, vai depender de muito de como esses jogadores chegarão aqui. Eles vão jogar hoje? Quanto tempo eles vão jogar? Quanto tempo eles ficarão em campo? E a quantidade de minutos que eles ficarão em campo? Eles vão ter condições... Titular, quem é de suas seleções? Das suas seleções? De La Cruz, Arrascaeta, Varela não é mais titular, né? Não podemos mais considerar titular. O Gonzalo Plata também não é. O Eric Pulgar é titular. E esse aí, pelo visto, não vai ter condições mesmo de jogo, porque não vai nem treinar amanhã. Inclusive, o Flamengo vai botar o treino amanhã na parte da tarde, justamente para dar tempo desses jogadores chegarem e se prepararem. Eles não vão treinar, eles só vão regenerar, né? Eles vão ser reavaliados. O que é natural, né? É porque, na verdade, depende da minutagem dos jogos de hoje pela seleção. Exemplo, se o De La Cruz não entrar em campo, ele tem condições de treinar amanhã, normalmente. O Fabrício Bruno, ele vai ter condições. Eu tô lembrando aqui, o Flamengo faz isso desde a época do Guerreiro. O Flamengo... Lembra disso? Ele trazia os guerreiros num jatinho, tu lembra disso? Eu não sei se você vai lembrar, mas o Flamengo fez isso com o Arrascaeta em 2019. Lembro. Que o Arrascaeta jogou na China. Foi na China, se eu não me engano foi isso com o Uruguai. Aí veio correndo, assim, em 24 horas ele jogou de novo e ele arrebentou. O Arrascaeta em 2019 era um absurdo. Então o Flamengo sempre faz isso, não é uma novidade de fato. Mas é óbvio, as condições de jogo desses respectivos atletas depende muito da minutagem deles com as respectivas seleções. Isso é um ponto, assim, que a gente... fica até chato falar disso o tempo inteiro, mas é o calendário. E eu não sou contra a data FIFA, eu acho ela interessante, inclusive. Pensa o tanto que a gente ia estar reclamando aqui. Eu ia estar reclamando, o Vene ia estar reclamando. Se os jogos estivessem acontecendo nesse momento em que o Brasil estivesse lá performando, o Uruguai, a Venezuela, seja o que for, os times que têm mais convocados são os times que acabam reclamando mais. Mas eu acho a gente fica com saudade do jogo, mas a data FIFA ela é importante para você não ter esse tipo de problema. Sim. A gente já está falando como na Copa América. O Flamengo ficou 9 jogos sem os seus principais personagens. Eu particularmente não gosto da data FIFA. Tu não gosta? Né? Não, eu acho um saco, para ser muito honesto. Não, eu também, como fã do futebol, viver de futebol, pra gente é muito ruim ficar sem jogo, né? Mas Não, a gente tem jogo, só que é chato. Não.
Tem jogo. Não é do... Porque, Tem jogo na no mundo verdade, inteiro. a data FIFA, se você parar e analisar, ela é mal feita também. Porque a partir do momento que você bota a data FIFA para valorizar os jogadores, mas amanhã já tem jogo. Quais jogadores que estão com as seleções vão conseguir jogar amanhã pelos seus clubes? Então, eu acho um erro. Eu acho um erro também. Eu já falei aqui. Esse calendário tinha que ser totalmente revisto. Talvez, sei lá, fazer um mês só da data FIFA, com os jogadores lá mais tempo com a seleção. E aí você tem um calendário de jogos ali, como já tem um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, e depois você não desfalca os seus atletas. Gente, o Flamengo perdeu o seu principal jogador por conta de uma data FIFA. Obviamente, a culpa do Brasil não é, mas ele estava lá com a seleção brasileira, ele se machucou com a seleção brasileira. Tanto é que a FIFA e a CBF vão dividir o salário deles. E eu poderia citar aqui tantos outros que têm problemas dentro da data FIFA numa temporada onde você perde um jogador muito importante para a sua equipe. Fora que hoje o torcedor, obviamente, fica feliz pelo atleta, o atleta ele vai para uma seleção, é um prêmio enorme, mas o torcedor tem medo de perder esse atleta na sua seleção. Então, assim, esse calendário tinha que ser revisto. Não só o da CBF, mas também o das próprias datas FIFA. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabia que o Mbappé está... Nação Rubro-Negra, eu vou trazer 2 notícias para vocês a partir de agora, que você vai ficar chocado. Uma notícia é relativa a Marcos Braz, estourou ontem, no final da tarde, se vazou agora cedo, e uma outra relativa ao Corinthians, que é um golpe, para mim é um golpe, que o Corinthians está aplicando no Flamengo. Escandaloso, coisa medonha. Vem comigo aqui, já trago aqui para você em detalhes, já pode comentar caso você queira, porque está aqui, ó. O Corinthians está aplicando no presente. Durante a entrevista, a jornalista Raíssa Simplício, de última hora no Flamengo. E a matéria... E agora eu vou falar sobre o golpe. O golpe, a patifaria que estão fazendo contra o Flamengo. É uma vergonha total. Olha isso, camarada, olha isso. Corinthians, presta atenção. Vou botar na tela aqui. Corinthians não pagará multa e vai usar Hugo Souza contra o Flamengo na Copa do Brasil. Entenda. Matéria aqui, deixa eu dar a fonte do Coluna do Fla. O caso envolvendo o Hugo Souza ganhou um novo episódio nesta terça-feira, dia 15. O Flamengo e o Corinthians seguem com dificuldades em avançar na negociação pela transação em definitivo do goleiro. Sem acordo entre as partes pelo parcelamento, o time paulista decidiu que não pagará a multa de 500 mil e vai usar o jogador contra o rubro-negro no domingo, dia 20. Segundo o jornal O Globo, o Corinthians chegou à conclusão internamente que Hugo Souza entrará em campo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sem pagamento da multa prevista em contrato. Isso porque a diretoria paulista entende que o Flamengo não facilitou a negociação para aceitar a proposta de parcelamento de 800 mil euros.
Como o Flamengo recusou a proposta de parcelamento por não confiar na garantia bancária que o Corinthians apresentou, o Hugo Souza ainda é jogador do rubro-negro, é emprestado ao Clube Paulista. Com isso, o Clube Paulista tem que pagar a multa de 500 mil para poder utilizar o goleiro no domingo. Juridicamente, Hugo Souza tem o direito de entrar em campo pelo Corinthians. Isso aqui, ó, segundo o Corinthians, né? Contra o Flamengo. Entretanto, o rubro-negro pode acionar o clube alvinegro na justiça caso não receba o pagamento da multa prevista em contrato. Gente, isso é uma safadeza, isso é uma patifaria, porque o que acontece? O Corinthians tá dando calote em todo mundo e todo mundo sabe disso. Uma canalice, uma canalice. E aí, vem dizer que não, vai entrar porque nós não compramos porque o Flamengo não facilitou. Facilitar como? A garantia que vocês deram pro Flamengo na possível compra do Hugo Souza é a mesma que vocês deram pro Mateuzinho, que vocês não estão pagando. Tem 3 parcelas atrasadas. Você acha que o Flamengo é otário? É trouxa, cara. É uma patifaria. Vocês têm que tomar vergonha na cara, vocês do Corinthians aí, cara. Não tô falando da torcida. Eu respeito pra caramba o torcedor do Corinthians. Respeito mesmo, tem que respeitar. São apaixonados como a gente. Pelo clube deles lá. Lá ele. Mas o que essa diretoria caloteira tá fazendo, é bom que vocês entrem e não paguem a multa, que o Flamengo vai acionar vocês na justiça. Vai continuar com o Hugo Souza no Flamengo. Vai negociar depois com outro clube, se quiser, ou dar a destinação que quiser. E vocês tomar mais ferro ainda, mais multa ainda. Teve 90 minutos, o Arrascaeta ao contrário. Na seleção brasileira. Gerson hoje, quantos minutos vai jogar e tal? Eu acho que ele vai dar uma dosada. Mas não vai botar time em reserva. Não imagina, não. Acho que ele vai alimentar essa esperança. Enquanto puder, vou alimentando. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Corinthians, mas de um outro viés, claro, né? Ir com o que tem de melhor no caso do Flamengo. Significa o Gabriel ser titular nos 2 jogos? Se for a preferência do treinador do Flamengo, é o Gabriel. Eu tô perguntando a opinião de vocês, Jorge. Porque, na minha opinião, se você me perguntar quem deve ser o centroavante do Flamengo, eu vou ser bem transparente. Para mim, tem que ser o Bruno Henrique. O Gabriel não está apresentando aquilo que o Gabriel já apresentou. Mas também ficou 7 dias treinando. É outro, que nem o Depay. Tem 7 dias para já estar melhor fisicamente. Eu acho que ele joga as 2. Então, eu acho que ele joga as 2. O Mauro já acrescentou mais uma situação, tá vendo? Então, de repente, ele pode entrar nessa como titular, o Bruno aberto pela ponta e ele vindo como centroavante. Então, vamos ver o que... Eu também acho que o Fla-Flu tem poder. O Fla-Flu tem poder. Fla-Flu, Grenal, Corinthians e Palmeiras, tudo isso tem poder. Pergunta pro Zinho, que jogou todo esse negócio aí, ele já jogou. Esse negócio ele jogou. Ele sabe muito bem. Atlético e Cruzeiro, ele sabe muito bem. Esses jogos têm poder. Esses jogos têm poder. Porque o Vasco empatou aquele jogo... O tal de Grenal também aí agora. Não, eu falei Grenal. Ele falou. Eu falei Grenal. O modo modéstia veio no finalzinho hoje. O modo modesto veio no final. Porque no jogo do Vasco, o Flamengo, aquele Flamengo e Vasco foi 1-1 pro Vasco, minha senhora. Sim, o que o Zinho falou, né? E depois teve o Penharol em casa e deu no que deu. Vale pro Corinthians mas isso só também. Antes do Zinho responder a opinião dele, o Gabigol foi titular nos 2 jogos com o Felipe? O Gabigol é titular com o Felipe? Do Felipe parece que sim. Então não vai sair, vai jogar. E ele não está cansado, ele não foi para a seleção. Não, cansado não. Então ele não entra nessa... vou poupar esse aqui, aquele ali no meio campo, que, entendeu? Aí é Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, o Pulgar. O Gabigol não, Bruno Henrique não. E o Gabigol hoje é um titular. E que deve estar melhor ainda, porque além de descansar, treinou mais. Então eu acho que ele joga sim, e aí joga domingo, quinta e domingo, porque ele é o titular do time. Ou você acha que o Pedro não iria jogar os 2? Acho que sim. Não iria, é que eu tô então, pensando agora é o no Gabigol. que foi a entrega dele nos jogos que ele teve a mas oportunidade. Não vai tirar. Sim, não. quero te ouvir também sobre isso. O Felipe gostou dele. Eu acho que assim, esses jogadores que ficaram a data FIFA de folga e depois treinaram, eles se recuperaram do desgaste de uma sequência de jogos.
Quando você repete quarta, domingo, ou quinta, domingo, quarta, sábado, ao longo da temporada toda, esse acúmulo, né, de jogos e do desgaste leva-se à contusão. Mas quando você fica um período, de pelo menos aí esses 10 dias, você faz todo um trabalho de recuperação com dosagem de treinamento, então você está com o seu corpo novamente preparado para uma sequência decisiva. Então, acho que esses jogadores que ficaram aqui, eu levaria para o jogo. Agora, você pode controlar também os minutos nesse jogo. É o Fla-Flu, fundamental, importantíssimo, clássico, não dá para você abrir mão, e o Flamengo ainda, matematicamente, tem possibilidade. Então, acho que o Felipe Luiz, esses caras que ficaram aqui treinando, aonde ele tem que buscar o controle? Os caras que ficaram fora. Não sei qual foi a carga de trabalho que foi feita para esses caras, é uma outra comissão técnica variada, né? Um estava no Equador, outro estava no Chile, outro estava no Uruguai. Eu, como treinador, pensando como Felipe Luiz, o que foi trabalhado lá, o que foi feito, ele vai conversar com esses jogadores quando eles chegaram aqui. Né? Tem a coisa da viagem, tem a coisa do jogo, tem a coisa do estresse da eliminatória. Tem várias coisas que tiraram o foco desses caras do dia a dia do Flamengo, do dia a dia do Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre isso. E isso interfere. Esses caras vão chegar na quarta-feira para começar a novamente pensar no clube, pensar no campeonato, não é de uma hora para outra. E como está fisicamente, como eles foram utilizados. Eu, pelo que o ano me diz, pelo que eu vejo de rendimento com desgaste, pouparia o Arrascaeta. Aí eu vou conversar com o Pulgar, que viajou, foi o mais longo. E o Gerson, a gente vai ver o jogo hoje. E o Gerson é o motor. O Gerson é o cara que tem conseguido jogar. Então é uma conversa com ele, mas não abriria a mão do Gerson. Eu controlaria as minutagens do Gerson e de alguns dos jogadores que vieram. Sabe, você está no jogo no Fla-Flu, como é que foi o jogo, como é que está o primeiro tempo? Ah, está com a condição, posso usar 5 alterações. E até o Gabigol também, pensando nisso para o jogo de domingo, você pode botar o Michael, trazer o Bruno Henrique para centroavante, ou pode botar o Plata. Enfim, tem opções o Felipe Luiz. Mas de início, os caras que aqui ficaram treinando esse período, eu colocaria no jogo. E os dois pouparia o Arrascaeta, repito. Sim, ou o Gerson, se jogar hoje 90, chegar muito... É que o Gerson não quer ser, né? O Gerson não tem o histórico de lesão, o histórico físico que tem o Arrascaeta. O Arrascaeta. Né? Esse que é o ponto do Zinho. Sim, mas isso aí. Mas aí você vai pensar na importância do jogo. É isso que você colocou antes. Ah, mas precisa colocar um Gerson, vamos supor. Tem tanta importância o Fla-Flu, tem chance de título. Por que não guarda o Gerson bem descansadinho? Não, vai usar sim porque quer ganhar o Fla-Flu, não quer perder. Gabigol e Bruno Henrique, os dois foram substituídos com minutagens diferentes, tanto contra o Corinthians como contra o Bahia. Mas dos 75 minutos para frente, os dois jogaram pelo menos 75. Tem um jogo que um saiu, já era 80 e tantos e tal, para entradas de Michael e Plata. Isso pode acontecer de novo no Fla-Flu. Tem o Michael, né? Não, o Michael, ele entrou no lugar do Bruno férias, e do Plata. Ah, verdade, você não viu nada, Então, o Alcaraz também. Mas Bruno Henrique e Gabigol foram substituídos exatamente nos dois jogos por Plata e Michael. Então, isso pode... Agora você pergunta, então por que não vai começar com Plata e Michael? Não, porque eles não são titulares. Os titulares são Gabigol um negócio aqui, mudaram o nosso GC. Mas tinha aparecido um negócio aqui, o Pascoal foi o único que disse que o Gabriel não deveria, né? Continuar titular. Números dele contra o Fluminense, é isso? Tinha aparecido no rodapé, mas já veio de tela cheia, Pascoal, para ver se te convence. O cara é um homem do Fla-Flu. Sim, mas ele em outra época, em outra fase, né? Em outro momento, né? Então, eu penso só nesse instante. Para o Felipe Luiz, o centroavante é o Gabriel, perfeito? E esses números podem ainda ser acrescentados com outros, porque ele estará em campo para jogar contra o Fluminense. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é o centroavante do Felipe Luiz, né? E vai jogar aberto, o BH joga aberto lá pelo lado do campo,
E ele vem fazer aqui como centroavante. E o Gerson com o De La Cruz, aquele misto que faz pelo lado direito, que o Plata pode fazer, que o Alcaraz pode fazer. Eu só não gosto do Alcaraz de primeiro volante e de segundo volante. Essa é uma coisa que Não foi o Felipe que fez isso, não, que eu tá? não consigo entender. Eu gosto do não. Alcaraz como do meio para frente. Do meio para frente. Esse negócio do Alcaraz voltar para jogar de primeiro volante, como ele entrou contra o Corinthians. Dá ideia, Vasco. Contra o Corinthians ele entrou, ficou 5 minutos, foi expulso de primeiro volante. Não era Já o saiu no Felipe tapa lá Luiz, com os o 3 ou técnico. 4. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Não, mas só estou rememorando. Só estou rememorando. Agora, o Tite, já que você está falando do outro técnico que fazia isso, usou um expediente que aí sim o Felipe pode usar se o Pulgar chegar cansado. Voltar com o Ortiz pro meio e botar outro zagueiro, que tá sobrando o zagueiro lá. O Fabrício... O Fabrício não O Alan jogou. acabou a carreira do Alan no Flamengo? Então, tem o Alan... Não, ele continua lá. Então, mas o Fabrício é o Mas melhor. parece que mesmo com o Alan em boas condições, isso já aconteceu no Flamengo. Mas o Alan no banco mas aí não tem nada a ver com o Tite, é que o Ortiz estava jogando pra caramba. O Ortiz está jogando demais. jogando ali naquela função muito bem. Só que existem opções lá fora. O Fabrício, que está voltando da seleção, que